Parou. Tá, Voltou. aqui tá. Conseguiu? Conseguiu? Peraí. E agora foi? Foi. 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 O celular. Eu não estou vendo vocês, Tá. Tá. tá? Deixa eu ver. Já passando por essa parte, essa também. Pronto. Me localizei. Para a gente começar, eu coloquei algumas rotas aí. Como eu falei para vocês, são notas em aberto. Então, estou começando a pensar isso recentemente, depois da minha experiência que eu tive com a dissertação de mestrado, que foi voltada para um conceito de tradução, que não pensa só essa ideia de equivalência, né, bola, bol, mas pensar tradução enquanto intérprete e pensar a tradução enquanto esse ponto de encontro e de conexão entre intelectualidades negras e, a partir desse momento da cena da tradução, de construir novos conhecimentos. Então, essas reflexões que vão se seguir agora à noite vem muito do desdobramento dessa dissertação, que também foi um aspecto que eu ensaiei trabalhar na dissertação e não me deti muito, porque não era a centralidade da discussão da dissertação, né? E eu preferi restringir aos aspectos mesmos tradutórios e os pensadores que têm pensado a tradução para além dessa ideia de equivalência, pensando a tradução como esse lugar onde a gente pode produzir novos conhecimentos e inventar novos tempos. E aí é por isso que são notas em aberto. Então, está em aberto para provocações, perguntas, né? Contribuições. E aí eu desenhei uma rota breve, que é para a gente pensar, primeiro, a crise da narração e a pobreza da experiência, né? Pensar como esses fundadores, considerados fundadores de discursividade, né? Quais são os limites e contribuições. Pensar essa ideia de se epistemologia e ontologia são palavras rivais. E a era da disputa de teorias a partir do momento desse corpo, né? Que também é geograficamente situado, racialmente situado, ele sai e tensiona essa teoria de corpos mais controlada, mais branca, e a gente vai para uma nova dimensão, que é do corpo teórico. Quando a Yasmin me procurou, né, para a gente pensar essa conversa, eu falei do que estava me inquietando, né, que eu estava observando que havia uma mudança acontecendo dentro da produção de conhecimento dentro das universidades. Uma mudança que é compulsória, que tem pressionado os modos de fazer e de pensar pesquisa, para além de só produzir textos teóricos, dissertações acadêmicas, mas pensar também outra articulação de saber que provoque um arejamento do nosso fazer. E isso não precisa estar vinculado ou restrito a uma área de conhecimento, mas que a gente pense a produção de saber como esse lugar de encontros de conhecimento, né? Encontros de saberes, e esse lugar produtivo, proliferativo de produção de saberes. E aí, antes de começar essa conversa, eu queria ouvir, né, de Laila, de Tamires, de todo mundo, como é a história de vocês com os saberes, assim. Como é que você aprende? Como é que geralmente você aprende? Se geralmente você aproveita o que você aprende, né? Porque muitas vezes, ou principalmente hoje, a gente está em uma era inflacionada de informação. Como é que a gente seleciona? Como é que a gente tem sido um curador para não acabar criando? Como é que a gente consegue gerenciar, né? Como é que a gente consegue converter essa quantidade inflacionada de informação em conhecimento? E se informação, conhecimento, narrativa tanto faz para a gente. Aí eu queria ouvir de vocês, como vocês aprendem, se geralmente vocês aproveitam, o que é que vocês aprendem, né? Em qualquer instância, não necessariamente acadêmica. E se para vocês, essas palavrinhas aí, informação, conhecimento, narrativa, tanto faz. Se é a mesma coisa, se não é, podem ser próximas ou não. Queria escutá-las. Tá, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim. Eu falo de Brasília, né? Sou Laila Marisandra. Como eu aprendo?
Bom, eu sou muito visual, assim, né? Tanto que o meu campo de estudo é em saberes e práticas tradicionais. Então, eu acabo aprendendo desenhando, né? Eu, quando eu consigo desenhar, quando eu consigo organizar algo a partir de uma perspectiva de mapeamento, algo nesse sentido, eu consigo sintetizar melhor as informações para se tornarem possivelmente ou não conhecimento, já indo para a segunda pergunta também, assim, né? Então, eu Uhum, acabo aproveitando, trazendo uma perspectiva mais estética do que eu estou sim. aprendendo, para poder aquilo se tornar conhecimento para mim. Uhum. Essas três palavras tanto faz, informação, conhecimento e narrativa tanto faz para ti? São a mesma coisa? Olha, Não? assim, inicialmente parece que não. Eu acho que informação me parece algo mais sucinto, e não precisa necessariamente ser algo muito profundo. Conhecimento eu já reflito de um lugar mais aprofundado sobre algo assim, e, e narrativa. Bom, eu não sei, assim, porque eu acho que a narrativa ela vai permear tanto a informação como o conhecimento. Uhum, Eu consigo visualizar, eu não sei, a impressão que me dá é que eles são coisas distintas. sim. Grata. Estou na escuta das outras. Estão aí? Temos a Temos a Tamires. Tamires. Bom, Bom, talvez ela talvez não ela não esteja ou esteja não ou não queira queira também, também, né? né? É. Por que eu estou perguntando isso? Porque o que eu tenho percebido, né, é que a gente está em um momento, a gente está vivendo um momento, eu não sei se vocês perceberam, se na própria dinâmica da rotina vocês têm notado, a chuva de remakes de algumas produções cinematográficas, né? Então tem filmes Uhum. que foram feitos na década de 70, na década de 80, e eles estão passando por remakes, assim como algumas novelas também têm passado por remakes, né? A gente vive um período em que existe dois movimentos. Esse movimento dos remakes, de ficarem olhando para trás, buscando alguns sucessos de filmes, de produções culturais que deram certo, e até de próprios programas também televisivos, que em algum determinado período da história, eles deram certo e estão sendo trazidos de volta para o tempo de hoje, assim como a gente tem vivido também um outro movimento, né? Da pobreza, das coisas mais aceleradas. A gente assiste filme, os filmes, as ações se condensam muito rápido, às vezes tem cenas que mal você consegue ver o que está acontecendo por conta da velocidade com as quais elas acontecem, né? E como isso tem feito um outro movimento, fazendo com que as pessoas não estejam tendo paciência de contemplar a obra de arte, de experienciar o produto cultural em qualquer instância. Quer seja sentar numa roda e conversar com o mais velho, ouvir histórias, assim como assistir um filme que não tem a mesma velocidade de um filme de ação, em que condense ações, né? Não, a gente não tem mais paciência para parar um tempo e contemplar o pôr do sol. A gente não tem paciência para a experiência. A gente vive hoje muito mais na sequência de passar o feed de notícias, na sequência de olhar uns stories, tudo é muito mais veloz, o processo de informação é muito mais veloz, e isso faz com que a gente produza uma crise de narração, que ela é muito caracterizada pela pobreza da experiência, porque a gente não consegue mais se dar ao tempo de vivenciar as coisas, sentir as coisas, perceber as coisas. Simplesmente porque está hiperestimulado o tempo todo, a gente está o tempo todo recebendo informação de forma rápida, e a forma com que elas estão chegando e estão indo embora é em um fluxo tão alto que mal dá para a gente minimamente refletir. Daí esse movimento de pobreza que faz com que os próprios cineastas ou outras gerações que estão na frente dessas produções culturais recorram a essas referências, né?
porque há uma pobreza de experiência. E eu estava pensando sobre isso, e pensando isso a partir de um texto de um outro ator, que era o Walter Benjamin, até que eu me debati com o Byung-Chul Han, que é um pensador sul-coreano. Ele tem um livro recente chamado A Crise da Narração, e que ele vai falar sobre isso, né? Ele vai trabalhar a informação em contraposição à narrativa, porque, segundo ele, né, a narrativa ela constrói comunidade, ela constrói uma zona de empatia, ela constrói o adiamento do pensamento, ela constrói o processo de produção de éticas civilizatórias, enquanto a informação ela só produz mercadoria, ela só produz desejo, ela só produz a positivação do ego, né? Das pessoas autocentradas, e isso não permite com que construa políticas de convivência. E isso tem afetado tanto a dinâmica das nossas sociedades, que também tem interferido em todas as esferas, inclusive na produção de saberes, né? E isso é muito interessante para a gente pensar aqui, porque isso não é um fenômeno novo, apesar de que ele hoje está muito mais acentuado, ele está muito mais posto para a gente, né? Houve ensaios desses movimentos em outros momentos, em um tempo diferente, em uma velocidade diferente, mas que isso já aconteceu e que hoje está inflacionado. Então, a gente vive uma era de informação e uma era de crise da narração e da pobreza da experiência. E isso diz respeito também, em certa parte eu concordo com ele, em outras partes a gente percebe que existem outras narrativas e que também retoma esses tempos antigos, mas, na verdade, elas estão sendo só forjadas como produtos para a permanência de determinadas colonialidades. Então, esses discursos tradicionais, de tradição, discursos que não consideram, né, os sujeitos da diferença, que não consideram nada fora do pensamento total, que tem criado determinadas comunidades, e essas comunidades têm promovido, né, desinformação ou afirmação das suas próprias políticas identitárias. Então, para a gente é muito importante a gente ter essa leitura do estado das coisas, do que a gente está vivendo agora, né? Para a gente pensar os nossos próprios fazeres mesmo, profissionais, porque a gente está lidando com uma sociedade que não consegue mais, né, construir um espaço de convivência, um espaço de empatia, porque elas não conseguem narrar. Elas só conseguem contar storytellings, né? Só conseguem produzir informações rápidas. Quantas vezes a gente já leu... Pega até um assunto, uma manchete que saiu agora, recentemente aqui em Salvador, né? Sobre a questão da aprovação automática nas escolas. Quando essa notícia saiu, só tinha o título. Foi aprovado pelo governo a aprovação automática nas escolas. E isso gerou todo um movimento reacionário, que é um absurdo, de que não, e as pessoas que estudam o ano todo. E aí ninguém parou para ler o texto por completo e ninguém sequer fez um movimento de olhar o projeto de aprovação automática, né? Então, para você ver como a gente está vivendo uma era que a gente só lê a informação e, às vezes, o título e segue e vai propagando desinformação e vai incorrendo em uma crise e tendo pobreza de experiência, que para nós, hoje, na cena do que eu vou tentar empenhar aqui, é importante para a gente, né? Para nós, pessoas pretas. Né? Para a gente entender esse movimento, a gente precisa fazer uma jornada de avanços e recuos, né? E eu vou recuar aqui um pouquinho para o século XIX para pensar o quanto houve contribuições, sim, do campo da produção de conhecimento, o quanto houve contribuições de alguns intelectuais, né, que trouxeram chaves de leitura para pensar tempo, espaço, sociedade, mas que tiveram limite nas suas pesquisas ou simplesmente ignorar o aspecto da experiência em suas produções científicas, né? Eu poderia escolher vários intelectuais aqui, mas eu quero me concentrar nesses 4 intelectuais porque eles são considerados, né, os grandes fundadores de discursividades, né, que trouxeram grandes chaves de interpretação para a gente pensar o nosso tempo, pensar a sociedade, pensar as instituições, pensar os aparelhos ideológicos, pensar a dinâmica da cultura e, sobretudo, a produção de saber.
Então, a gente tem o Nietzsche, né? O Friedrich Nietzsche, que vai falar sobre tempo e cultura. E, gente, eu não vou me adentrar, eu não vou me detalhar. Eu só vou pensando aqui, me cercando de Deleuze, vou usá-los como utensílio para chegar onde eu quero chegar. Né? E ele vai falar sobre várias coisas, vai abordar sobre vários temas, enquanto moral, né? Interrogar a questão da metafísica do saber, interrogar Deus, esse pensamento mais atrelado ao pensamento abraâmico, judaico-cristão, mas o que eu quero focar aqui, né? O quanto Nietzsche contribuiu, principalmente com seu texto Segunda Consideração Intempestiva, sobre o problema, né, da cultura histórica, o problema de pensar a cultura histórica como um monumento discursivo inquestionável, né? E de que só narrava a partir de uma perspectiva de quem venceu e de quem invadiu os espaços. Então, ele vai interrogar a cultura histórica, né, dessa narrativa que construiu comunidades, que construiu, sobretudo, a noção de estados nacionais, que a gente vive preso até hoje, né? Então, ele vai ser muito importante para interrogar essa autoridade da cultura histórica. Então se a gente pensar em uma das grandes contribuições para a produção do saber, para a gente pensar a produção do saber na universidade, em outras áreas de conhecimento, em outras áreas de conhecimento, inclusive nas nossas profissões, ele vai contribuir muito com essa discussão sobre o tempo, do quanto é perigoso a gente definir apenas uma forma de pensar o tempo, e pensar o tempo, pensar essa cultura histórica a partir apenas da narrativa de quem venceu e de quem estava com o poder da caneta. Outro contributo maravilhoso é o Freud. Por quê? Porque até o século XIX a gente pensava o corpo, né, na produção, na cena do saber, como esse corpo só de anamnese, esse corpo só físico, e que tudo que a gente sentia era do campo físico, que a sintomatologia só podia ser dentro do campo do que era aparente. E aí o Freud vai dizer, ó, não tem só isso, não tem só o físico. Tem o físico, que é tático, que a gente consegue ver, que a gente consegue perceber, mas tem a mente também, que a gente não consegue ver, que não é tão tátil, e mais ainda, tem o consciente e o inconsciente, a dimensão daquilo que a gente consegue refletir, gerir minimamente, e a dimensão do inconsciente, que também ordena as nossas ações. E mais ainda, ele ainda vai arriscar dizer que nós somos muito mais, né, as nossas ações, a forma de agir, a forma de pensar, a nossa poética relacional está completamente determinada pelo inconsciente, por mais que a gente tente criar formas de sistematizar o mundo por meio das nossas ações, dos nossos comportamentos, e encontrar formas de nos curar, de resolver os nossos dilemas dentro de uma esfera física, material. Né? Então, a contribuição de Freud é simplesmente dizer assim, olha, o sujeito ele não é só composto daquilo que é biológico, daquilo que é tátil, daquilo que é material. Existem outros elementos que não são táteis, que também compõem a compleição desse sujeito e que também modelam o comportamento desse sujeito. Né? Então, ele vai fazer uma contribuição muito importante para o campo da psicologia, da psiquiatria, ele vai erguer esse campo, né? E, inclusive, vai ser um dos grandes precursores da psicanálise, né? De trabalhar essas dimensões que não são táteis. Né? O Karl Marx, né, famosíssimo, nem as pessoas, tem pessoas que nunca vão ler o Capital, mas em alguma certa medida vai saber da importância de Karl Marx na história da economia, né, e na dinâmica, principalmente no campo da sociologia, porque o marco, se você perguntar a qualquer pessoa, da pessoa que estuda Marx de forma muito mais aprofundada, da pessoa que não estuda Marx, mas só que flerta com os estudos do marxismo, se você perguntar qual é a máxima contribuição, sem dúvida eles vão dizer a luta de classes. Apesar de ele vai trabalhar da questão da ditadura do proletariado, que a gente vai chamar hoje de capitalismo, né? A importância do materialismo histórico, do materialismo dialético, a gente estabelecer relações com outros fatores, com outras percepções, outras interfaces para poder pensar a história, pensar a dinâmica da sociedade, como essa sociedade se relaciona com o dinheiro, como ela se relaciona nas relações de poder, né? E falar sobre alienação e da lei da mais-valia, que se a gente fosse falar a trocos e miúdos, como é que a gente estabelece as relações de exploração,
por meio do trabalho. Como é que eu vendo o meu tempo, como é que eu vendo o meu capital intelectual ou físico em troca de dinheiro, né? Para poder ter não só poder de compra, pensando na compra de supérfluos, mas também poder de sobrevivência, de ter um mínimo no que diz respeito à infraestrutura. Quando a gente vai para Foucault, né, uma das grandes contribuições de Foucault foi simplesmente fazer uma virada interpretativa acerca das instituições. Porque até então, a gente tinha uma perspectiva hierarquizada de que as instituições liam os corpos. E aí Foucault faz uma virada. Ele vai fazer com que a gente olhe para as instituições e não as instituições olhar para os corpos e questionar as instituições e como as instituições constroem, né, discursividades a fim de estabelecer regimes de controle sobre esses corpos, né? Então ele vai falar sobre a discussão sobre violência e punição, que vai basilar das suas grandes obras, que é o Vigiar e Punir, apesar de que é muito difícil dizer qual é a grande obra de Foucault, porque ele escreveu sobre muitas coisas, discutiu sobre muitas coisas, e todas as suas obras, elas têm como centralidade discutir as relações de biopoder, ou seja, como esses corpos eles são subjugados, regulados, né? Violentados dentro de um sistema que trabalha dentro de uma lógica que não é tátil, mas que está ali incidindo sobre os nossos corpos. Está determinando a forma que a gente age, que a gente fala. Vai discutir sobre a questão da sexualidade, né? E vai falar também sobre a loucura. Então, todos esses 4 intelectuais, eles têm uma grande contribuição para a epistemologia, para a produção do saber, porque eles vão exceder a lógica, né, do que foi pensado enquanto produção de saber. E que lógica é essa? Essa lógica metafísica, de que o que estava posto era inquestionável. E mais do que isso, todos esses 4, eles apontaram para outras chaves de leitura, para outras formas de ler determinadas categorias que são importantes para a gente, que é o tempo, né, que é o espaço, né, as pessoas e os corpos. Então, é muito importante a gente entender que eles são fundadores de discursividade, porque até então, quando a gente pensava antes desses grandes pensadores, a produção de conhecimento ela estava muito dentro da ideia de sistematizar, fechar em caixinhas, e tudo que tivesse fora de uma lógica de controle ou de fechamento, que chegasse até o ponto de virar senso comum, eram exceções e elas não vinham à baila da discussão. Então, esses 4 pensadores vão trazer à baila essas exceções, né? essas leituras a contrapelo, de que podia tirar toda uma coerência de uma produção de saber. Então, a grande contribuição, né, desses fundadores foram isso. Tem isso aqui que está estabelecido, está tudo bonitinho, está tudo ordenado, dentro da lógica de Platão, de Aristóteles, mas tem outras coisas aqui que a gente precisa olhar, que também compõem essa sociedade, que também compõem a dinâmica da história, que também compõem a dinâmica psicossocial, que também compõem a dinâmica da sexualidade, das formas que as pessoas se relacionam, que vocês precisam considerar, né? Então, essa foi a grande contribuição. E qual foi o limite? O primeiro limite é o limite antológico, né? Porque os 4 são homens. E aí, quando a gente vai lá para as escrituras, né, desses grandes pensadores, eles sempre colocam outras diferenças dentro de anomalias. E aí que está o pepino, né? Então, eles arriscam exceder o campo com essas propostas, né? Interrogam a ideia da cultura histórica como esse discurso monumental de que ninguém pode questionar. Tira essa ideia de que tudo se finda no corpo apenas, né? Que a doença, a enfermidade só é produto do corpo e ambiente, né? Estabelece a dinâmica da sociedade baseada em luta de classes, estratos sociais, e que existe hierarquia, existe quem manda e quem quer fazer com quem obedeça, para que mantenha esse ciclo de retroalimentação de quem está no privilégio permanecer no privilégio. E existe também aquele que vai interrogar as instituições e a forma como as instituições lidam com os corpos que estão fora desse corpo da normose. Mas por que eles não conseguem exceder? Essa é uma grande pergunta, né?
E aqui eu tenho alguns presságios, né? Eu acho que eles não conseguem ceder porque eles estão presos a 3 modelos de estudo que está dentro de um campo, que é um campo hegeliano, que é aquele campo fechadinho, né? Que está muito mais preocupado em produzir fechamentos do que aberturas ou ramificações. Então, quando a gente pensa, esses 4 grandes fundadores de discursividade, eles estão dentro dessas chaves aí de métodos, né? De estudo, que eu vou chamar de métodos de estudo, que são os métodos que caracterizam a cultura do corpus, de colocar sempre nesse lugar de objeto, né? E considerar esse lugar de controle. Então, primeiro é o estudo comparado, né? Que vai tratar qualquer fenômeno social, corpóreo, emocional, dentro dessa lógica de objeto, certo? Com o mesmo balanço semântico. Então, às vezes, quando o Nietzsche vai estudar, ele vai estudar as histórias apenas das culturas europeias, né? Da dinâmica de como foi construída as narrativas que hoje foi convencionado nas escolas de história geral, né? Ele não vai estudar a história dos ciganos, ele não vai estudar a história dos povos palestinos, ele não vai contemplar outros sujeitos que também tinham suas histórias antes dos processos considerados civilizatórios. Ele vai trabalhar o estudo pensando essas mesmas culturas de mesmo valor semântico, europeias, né? Quando vai trabalhar o método do estudo analítico, vai dividir, decompor, separar tudo, né? Para analisar e depois chegar a uma conclusão. E aí vai tentar construir um pensamento, né, que dê conta de toda uma complexidade que, mesmo que ele perceba dentro do recorte analítico, ele vai decidir abandonar para poder ter uma homogeneização de postulados, de teorias. Então, ele vai elencar, né, aquilo que é conveniente para mudar o pensamento total. Então, ele continua atendendo a mesma lógica. E o estudo contrastivo, né, que geralmente a gente trabalha por oposição. E aí é o mais e dentro do pensamento eurocêntrico, né, ele é o mais perigoso, porque ele vai estabelecer a hierarquia. E aí a maioria dos estudiosos que vão pensar culturas que não estão dentro da lógica do Ocidente, eles vão nomear de o outro. Né? O estabelecimento de distinção vai ser o outro. Então, esse é o mais, dentre os 3, né, é o mais perigoso, porque eu vou trabalhar por oposição, vou forjar na ideia do diferente, mas eu vou manter uma hierarquia. Né? Eu vou manter a hierarquia. A gente está aqui civilizado, ele já tem uma leitura dessas civilizações, né, que foram invadidas pelo processo de colonização, e eu vou estabelecer uma hierarquia. E essa hierarquia ela vai aparecer na construção do que é o outro. Né? O outro enquanto diferente, mas também enquanto menor, incivilizado, que não atende à lógica que eu já construí. Então, a cultura os grandes fundadores de discursividade, eles têm uma grande contribuição, porque eles vão apontar para outra chave de leitura para ler a sociedade, para ler o estado das coisas. Porém, eles vão estar ainda dentro da lógica do campo da epistemologia, que é esse campo mais controlado, esse campo que tem um regime de manter a ordem do discurso de quem supostamente foi convencionado os grandes produtores de conhecimento durante toda a história, inclusive geograficamente localizado e corporeamente localizado, porque esses corpos que produziram saberes até o século XIX, até antes da década de 60, eram corpos brancos, cis, né, e héteros e patriarcais. Isso não pode ser desconsiderado. Esse é o limite. É o limite ontológico de uma existência. Ou seja, eles, enquanto homens brancos, europeus, heteronormativos, né, com exceção de Foucault, eles tinham seus limites de ontologia, ou seja, o processo da experiência, da vivência enquanto homens, enquanto brancos, produziu os limites. Esse é um ponto. E o segundo, a própria cultura do corpus, da produção do conhecimento, que se dividia em esses 3 modos operantes, que não fazia com que outras corporeidades fossem consideradas, e quando elas entravam nessa produção de conhecimento, elas entravam subjugadas,
alienadas, estereotipadas, né? E estrangeirizadas. Então, é muito importante a gente entender isso, porque hoje a própria universidade, né, ela vive essa crise, porque há uma entrada política de outras corporeidades que estão tensionando essa produção de cultura do corpus, essa produção engessada, essa produção que se propõe ao fechamento, a um controle, né? Esses sujeitos que estão entrando, esses corpos que estão entrando, eles estão tensionando essa produção e revelando também a pobreza da experiência, a pobreza das produções científicas nessas universidades. Daí essa disputa, essa guerra, né? Pensando numa política muito mais macro de acesso à universidade, que antes entravam as mesmas pessoas com as mesmas realidades, nas suas mesmas bolhas, produzindo as mesmas coisas e retroalimentando a mesma lógica. E, de repente, a gente tem corpos, né, geograficamente posicionados que antes não conseguiam acessar esses espaços e com seus corpos adentram a universidade e provocam esse modo de produzir conhecimento, né? Começa a interrogar esse modo de produzir conhecimento, que até então a cultura histórica era a cultura histórica dos supostos vencedores, que aqui eu prefiro falar dos invasores, né? Porque antes da África existia a África pré-colonial, né? Antes da Índia existia a Índia pré-colonial, Brasil e assim outros países sucessivamente que foram invadidos. Então, hoje, isso provocou uma crise que começa na universidade, que resvala em nós como profissionais, né? E que resvala também nos produtos culturais, como eu mencionei no início da conversa, né? Então, existe uma crise criativa, existe uma crise de pobreza de experiência, existe uma crise narrativa que é provocada justamente por esses corpos, né? Que por um tempo foram desconsiderados ou tratados de forma estereotípica, que adentram a esse espaço estratégico de produção de saber e que tensionam essa cultura. Né? Essa cultura de comparar a mesma coisa com o mesmo valor, essa cultura de dividir e depois explicar o todo pelas partes, e essa cultura também de hierarquizar a oposição, de uma coisa está alta, outra coisa está baixa, uma coisa está superior e a outra está inferior, uma coisa está no caráter desenvolvido e a outra coisa no caráter, no status primitivo. Então, o movimento que acontece hoje, que instaura essa crise, que é uma crise produtiva, é de que há uma necessidade, né, da ontologia entrar na cena da pesquisa. Então, a universidade, ela torna uma outra universidade, né, uma universidade que está em guerra narrativa, também, em disputa de teorias, por conta da entrada da ontologia como esse dispositivo para também fomentar a produção de conhecimento. Ou seja, né, a gente trazer quem não podia falar, né, quem era objeto e agora é sujeito. A Grada Quilomba, ela é maravilhosa, porque ela vai trazer no texto dela, falando da questão de produção de conhecimento, o quanto essa virada da década de 70, que a gente chama de estudos pós-coloniais, ela vai trazer para a cena o corpo do sujeito na pesquisa, né? Como é que ele vai sair de objeto para sujeito, né? Como ele vai ser esse lugar de dado e a criador? Como é que ele vai ser daquele que é só o dado e aquele que vai criar a produção de conhecimento? E vale ressaltar que essa galera, ela já está aí há muito tempo, porque às vezes a gente tem a sensação, quando a gente vai demarcar, né, cronologicamente, a gente tem uma tendência a dizer assim, o movimento das epistemologias do Sul, das produções de conhecimento que vem do Sul, global, elas começam na década de 60 por conta da questão dos movimentos de direitos civis, né? Que é um movimento em vários lugares, não acontece só em determinada região, determinado país, como se aquilo surgisse naquele momento, né? Não. Quando a gente vai dando um exemplo aqui, quando a gente vai falar sobre movimentos feministas, principalmente sobre movimentos feministas brancos, a gente sempre lembra das grandes três ondas, né? Das três ondas do feminismo. Só que aquilo que foi construído, né? Todo o postulado, toda a produção, toda a reflexão, toda a discussão que foi feita nas três ondas do feminismo, ela foi posta por Sojourner Truth, por exemplo, em
E eu, no discurso que ela fez acho que em 1865, eu não sou uma mulher. Então, que foi erguido em 3 grandes ondas, né? Uma mulher preta, escrava livre, em um discurso, falou em um discurso. Né? Então, a gente já estava produzindo, escrevendo com o corpo, com a nossa existência, desde esta época. Né? A discussão sobre praxeologias, de teoria e prática, tudo isso, né? Que a Europa tentou trazer e interrogar como novidade, como pensamento inédito. Né? As outras civilizações, né? As outras cosmopercepções já estavam construindo faz tempo, inclusive as afro-orientais. Né? A questão era quem podia falar antes da década de 60? Né? Quem podia falar? A gente não era falar, a gente não podia falar, a gente era dado. A gente era a gente era falado. A gente não falava. Né? Então é muito importante a gente entender que o campo da epistemologia tem uma grande contribuição para a organização, sistematização do conhecimento, mas ele não é o suficiente a partir do momento em que ele monumentaliza e mantém apenas uma ordem discursiva no que diz respeito à produção de saberes. E a gente sabe que a universidade, né, é esse lugar de a gente produzir contendas, usando a palavra de minha avó, né, que a ciência ela vai sobreviver das perguntas, das interrogações, das mudanças, da própria dinâmica. E como é que a gente mantém essa dinâmica? Mantendo ordem de discurso que só se baseie em só um modo de existir, só um modo de ser, só um modo de conceber, só uma narrativa, só uma história, só poucos tipos de método. Né? Então, a Grada ela vai interrogar isso, que existe saberes outros que desde sempre estão aí, que eles não eram considerados por conta do lugar e da posição em que a gente ocupava. Né? Então, o conhecimento ele não era só geograficamente situado, ele também era ai meu Deus, me molei. Corporeamente também situado. Então, é isso que eu quero trazer aqui, né? Da importância da gente trazer esse corpo para a cena da pesquisa, né? Sair dessa ideia desse suposto distanciamento, que é mais do que uma manutenção de hierarquias, mais do que o fantasma da lógica europeia, colonizadora e de regime de controle sobre o que nós pensamos e o que nós fazemos, até porque os povos africanos, afrodiaspóricos, afro-brasileiros sequer eram pensados nesse lugar da mente, né? E aí, pensando nessa ideia de trazer, pensando nessa proposta de trazer o corpo para a cena da pesquisa, trazer esses corpos teóricos, eu começo com a fala da maravilhosa Beatriz Nascimento, né? Que ela fala que ela preciso acampar no meu corpo teórico, porque teoria também diz sobre o meu corpo. E aí é massa, eu escolho como epígrafe, porque é justamente uma das máximas do corpo teórico, né? De você pensar através da vida. Porque não existe o pensar fora da vida. Não existe o discurso sem corpo. Essa separação ela é puramente conveniente. E dependendo de que lugar ela parte, ela vai simplesmente estar em prol de manutenção de determinados regimes de ordem de discurso que mantenha determinadas corporeidades nos mesmos lugares e assujeitadas ou desumanizadas, né? E aí, quando eu trago esse lance dos corpos teóricos, são pensadores que têm como base, né, as suas vivências, as suas escrevivências. É a escritura da existência como lugar de método. E uma das precursoras em discutir isso foi a Lélia Gonzalez, né, no seu texto, acho que Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, em que ela vai trazer uma outra forma de produzir saber, né, que essa é a forma de produzir escrevendo como se estivesse conversando com você, que é uma outra discussão, que não tem nem como puxar aqui, que é essa discussão da linguagem, né, de quanto também a linguagem ela é também esse lugar, esse recurso, né, esse dispositivo simbólico para manter também determinados regimes de controle. Então, ela vai trazer uma produção científica que se aproxime, né, da sua própria comunidade, que está muito mais vinculada à tradição oral, e não essa tradição escrita,
né, hermética, cheia de recursos de controle, mas sim nas tradições orais dos griots, né, dos tradicionalistas africanos, que pensavam saber enquanto um construto coletivo. O Frantz Fanon, que vai ser muito importante, com 2 livros, né, O Pele Negra e as Máscaras Brancas, do qual ele vai falar sobre o legado psíquico da raça, né, e vai trazer esse estudo através de como esse legado ele aparece na linguagem e como essa linguagem ela modela o comportamento desse colonizado, né? Os efeitos corpóreos e quanto discurso de linguagem nesse corpo. Os Condenados da Terra, que eu acho que eu não sei nem dizer qual é a primeira obra que a gente deve ler primeiro, que as 2 são incríveis, mas eu gosto muito dos Condenados da Terra porque é uma obra que está dentro e fora de tempo, né? Quando você lê essa obra, você percebe que ela está falando de 2024, está falando da década de 60, está falando da época de 1920, está falando de vários tempos, né? E que parece que a gente está vivendo um looping. É como se o que ele está dizendo nesse livro sobre a questão de como colonizar, como a pessoa que passou por processo de invasão, de subjugação, de colonização se comporta e como os regimes discursivos tentam ainda se manter em várias áreas, né? Nas produções culturais, na produção de conhecimento, no sistema econômico, sistema político, etc. A Bell Hooks, que é uma grande crítica cultural, né? Que vai ter vários momentos de produções intelectuais em que ela vai se cercar de falar sobre a sua comunidade, falar a educação de pessoas pretas, falar sobre sexualidade de pessoas pretas, afeto de pessoas pretas na política. Ela vai escrever e propor, né, sobre nossas existências em suas múltiplas esferas e suas múltiplas interseccionalidades e também vai propor rotas de fuga para essa comunidade em todas as áreas, né? A Audre Lorde, também, que é uma intelectual maravilhosa, que vai falar muito sobre a importância da linguagem, principalmente para mulheres pretas, de organizar como um lugar de organizar emoções, emancipar as mulheres pretas, né? Sojourner Truth, que eu já mencionei, o Achille Mbembe, né, que vai aí expandir, exceder os estudos de Michel Foucault, porque Michel Foucault vai falar de biopoder, vai falar de microfísica do poder, e o Achille Mbembe ele vai ampliar isso e vai falar sobre a necropolítica, né, sobre essa política de morte que decide, né, quem vai morrer e não mais decide quem vai viver, quem vai morrer, como era a lógica do biopoder, mas expandir isso, ampliar quem vai morrer, quem morre e pensando e interrogando também o Estado como essa máquina organizada para matar determinados corpos, né? Nem mais, ele não está nem mais na dimensão da exploração, na dimensão de matar esses corpos. Quais existências são possíveis, quais existências não são possíveis, quais os corpos são vivíveis e quais os corpos devem ser, ser exterminados e nem passíveis de luto, né? O Lucas Veiga, que vai propor uma psicologia preta, né? Uma proposta de psicanálise, uma proposta de psicanalítica que considere, né, a raça enquanto esse elemento também que estrutura os nossos traumas, que estrutura os nossos sofrimentos, que estrutura o nosso banzo, mas também que é esse lugar de rota de fuga para a gente se organizar subjetivamente, para a gente se encontrar, e ele vai se cercar de outras áreas, né, de outras éticas civilizatórias para poder enriquecer esse processo na cena, né, da análise, para que esses corpos negros sejam acolhidos de forma plena. A Sueli Carneiro está muito mais nesse front da produção de conhecimento, da produção de ciência, de quanto é importante os saberes afro-orientais para a construção, né, de novas rotas de fuga, de novas propostas políticas de convivência e políticas, quem sabe não, estatais, né? Se a gente quer saber sobre a história das políticas públicas, se a gente quer entender que foi o movimento negro que empurrou, né, que mobilizou, empurrou a sociedade brasileira para muitas mudanças, inclusive enquanto políticas públicas de Estado, é só a gente ler Sueli Carneiro, né? E o que é que essas pessoas elas têm em comum, né? O que é que esses corpos teóricos têm em comum? Se eu fosse citar aqui, eu citaria um monte de gente, né? Eu citaria a Grada Quilomba, a Bárbara Christian,
A Jaqueline Gomes de Jesus, que está aí na foto, que é uma psicóloga preta trans maravilhosa, que ela tem uma teoria de que ela construiu uma teoria dos 4 traumas, né? Para explicar por que é tão difícil para nós falar sobre racismo, né? Porque, segundo ela, nós passamos por 4 traumas no tecido social, né? E esses 4 traumas fazem com que a gente negue o racismo, que a gente reforce nossa alienação racial, que a gente tenha auto-ódio, não consiga se reconhecer, né? Nesse lugar de pessoa preta, porque a gente sabe quais são todos os desdobramentos e as consequências de um racismo estrutural sobre as nossas corporeidades, né? A Tatiana Nascimento, a Jerry Augusto, que vai estar muito mais nesse front de linguagem, né, de pensar um ensino de língua estrangeira, que pense a língua enquanto ferramenta, né, de emancipação, mas não enquanto ferramenta de exílio, como ela tem sido usada em vários países, sobretudo no Brasil, porque o empreendimento de ensino de idiomas no Brasil é um empreendimento colonial, né? Não é um achismo meu, é só a gente olhar para o próprio projeto do BNCC, que é um projeto que vai em direção a uma lógica que rememora muito a época da reforma de Marquês de Pombal, que é uma lógica monolíngue, colocando apenas o inglês, e agora nem mais, né, como a única língua estrangeira a ser estudada, sendo que o mundo vai na contramão, né? O currículo vai na lógica multilingüe por conta da própria pressão econômica mesmo, né, da dinâmica econômica, e o Brasil é o que está na contramão, né, que está pensando em um currículo monolíngue, né? E o Eduardo Glissant, que é um dos grandes intelectuais martinicanos, que vai apontar para a necessidade de a gente estabelecer um pensamento relacional, uma poética relacional, né, que a gente considere encontrar os saberes, né, e não dispersar os saberes, ou não estabelecer apenas um saber enquanto tendência. E o que esses corpos teóricos geralmente têm em comum, né? Eles são corpos que são de outras, pertencem a outras matrizes de pensamento, que têm quanto herança, né? Outras matrizes de pensamento, outras éticas civilizatórias que estão fora da lógica do hemisfério norte. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Por mais que eles estejam dentro de um mundo, né, que tem uma lógica colonial, que eles também passaram por processos acadêmicos ou processos de escolarização que refletiram também práticas coloniais, eles vão em direção a outras matrizes de pensamento para propor outras formas de pensar, né? Segunda coisa, eles pensam através da vida, né? Então, a escritura da existência é o lugar de método, porque eles não querem controlar, eles querem abrir para possibilidades. E só há a possibilidade de abrir quando você se coloca, você se implica, você se expõe, né? E você aponta a sua existência enquanto possibilidade, mas não enquanto única possibilidade, né? E são pensadores versáteis, despiches, que pensam em várias questões ao mesmo tempo. E tem muito a ver com o Eduardo Glissant, né? Que ele fala que uma poética da diversidade é uma poética que é capaz de escrever diante de todas as línguas do mundo sem saber falar nenhuma delas. Então, ele acredita que a gente pode lidar com as culturas, com as dinâmicas das produções de saber a partir de uma poética relacional, que vise em direção ao outro, entender o outro, construir aquela hospitalidade, mesmo que ela seja breve, né? Porque para todos esses pensadores, a produção de conhecimento ela é pautada pela dinâmica, né? Ela é pautada pelo pensamento breve. Ninguém se pretende controlar nada aqui, mas criar rotas de fugas possíveis, criar propostas possíveis. É sempre na lógica proliferativa e não na lógica controlada, né? E como eu falei, né, escrevemos a presença de todas as línguas do mundo sem saber falar nenhuma delas. É o que se propõe esses corpos teóricos que estão aí desde sempre produzindo saberes e o quanto eles são importantes para arejar o nosso saber, né? Então, a gente precisa, para a gente poder mudar alguns entraves, porque muitas vezes a gente está com um psicólogo, como na área de saúde, na área de exatas, e a gente está lidando com determinadas corporeidades que tensionam o que a gente aprendeu, tensionam nossas tradições.
Então, a gente precisa sair dessa lógica mais tradicional, dessa cultura do corpo, de sempre analisar as coisas dentro de uma esfera de controle, e ir para a esfera do corpo teórico, de fluir, entender como um corpo contínuo, mas não como um corpo regrado. Pensando em algumas sugestões, né, desses corpos teóricos, tem o livro de Gala Quilomba, que é Memória de Plantação. Geralmente, quando as pessoas falam assim, eu quero ler sobre o legado da colonização no inconsciente coletivo, legado da colonização no inconsciente, nos corpos negros, né, no processo do Banz e tal. Geralmente as pessoas sempre falam pele negra, máscaras brancas, né, do Fanon. Eu gosto muito. Acho um livro super importante. Mas dependendo de que área você está, dependendo de que momento de curva de aprendizado você está, dependendo de qual repertório você tem construído, né, tem acessado, eu acho fazer o movimento inverso, ir para a Grada Quilomba e depois ir para Fanon. Porque Fanon faz recortes muito específicos, muito locais. A Grada, ela consegue expandir Fanon e expandir também para o contexto da afrodiáspora. É por isso que eu acho muito mais produtivo e também mais palatável, né? Para quem está começando os estudos, para quem quer entender essa esfera. Tem Tornar-se Negro, da Neuza Santos, né? Psicanalista maravilhosa também, e vai trazer esse recorte mais brasileiro, como é o legado psíquico, né, da raça nos negros brasileiros. Tem a Beatriz do Nascimento, que vai falar sobre quais foram as formas em que as pessoas pretas conquistaram para organizar seus processos subjetivos, para tirar essa sensação de sequestro que foi provocada pelo processo de escravização atlântica, e ela vai falar muito sobre o quilombo, e pensando o quilombo não só como esse espaço físico, né, mas o quilombo como esse espaço também subjetivo, esse espaço em que as pessoas pretas que foram sequestradas construíram para que elas pudessem ter uma noção, né, de processo de autodefinição, de autorrecuperação e tirar essa sensação de sequestro, de roubo que foi provocada pelo processo da colonização. Então ela é uma historiadora maravilhosa e ela vai levantar todo o seu estudo tentando restituir, né, a história do negro fora dessa lógica dos supostos invasores, fora dessa lógica dos invasores. A gente tem o Terra, Antologia Afro-Indígena, que é muito bom também, que é um livro recente, que vai trabalhar processos de escrita, né, partindo do ponto de vista desses corpos teóricos, não mais uma perspectiva verticalizada, né? Um Levi-Strauss, por exemplo, que olha, observa, analisa e traz uma visão, ou como o Pedro Álvares Cabral também fez, né? Eu estou escrevendo aqui sobre esses povos, esses negros, esses indígenas, não. E aí vai ser os próprios sujeitos, né, os próprios corpos teóricos, os indígenas, os afro-indígenas escrevendo sobre demarcação de terras, sobre marco histórico, né, sobre o que foi produzido dentro das suas comunidades e que hoje estão adentrando as universidades. É um livro bem interessante para quem quer começar a estudar esse contexto do Brasil. O Byung-Chul Han, que eu já mencionei, né, A Crise da Narração. A Clínica do Impossível, de Lucas Veiga, que ele vai exceder Freud e vai buscar, né, na ética civilizatória africana, nos valores civilizatórios africanos, né, chaves produtivas para o processo de análise, né, para pessoas pretas. Se a gente quer explorar também outros corpos teóricos que não necessariamente estejam dentro, né, da produção científica, mas também que produzem saberes para a nossa comunidade e rodas de fuga para a nossa comunidade, a gente tem Bom Estar Debaixo d'Água, de Lued Luna, que é um álbum lindíssimo. Eu não sei se vocês já observaram, se vocês consomem muito música negra, mas o movimento da música negra, quer seja afrodiaspórica, quer seja afro-brasileira, né, elas têm uma proposta de construir seus álbuns enquanto narrativas. Então, eu geralmente aconselho, sugiro para as pessoas sempre escutarem os álbuns sem ser no aleatório. Escutarem os álbuns do início a fim, com as músicas e as canções em sequência. Porque elas constroem um projeto narrativo e que quer se comunicar com uma determinada comunidade. Então, se vocês escutavam, né,
tinham o costume de escutar músicas aleatórias, playlists favoritas, eu aconselho vocês fazerem um contramovimento. Pegar esses álbuns de esses álbuns de pessoas negras, de soul, música africana, música angolana, rap, e começarem a escutar o álbum na sua sequência. E aí vocês vão perceber que tem uma narrativa sendo construída por esse corpo teórico. Então, bom é mesmo estar debaixo d'água, Um Corpo no Mundo, de Lua de Luna, né? Sobreviver no Inferno, do Racionais MCs também, né? É bom escutar do início ao fim, não aleatório. O álbum Bluesman, do Bakushu do Blues. O recente da Beyoncé, que é muito bom também, o Cowboy Carter. O Damn, que é do Kendrick Lamar. E o Pimp a Butterfly, que também é um álbum muito importante. Então, o que eu estou oferecendo aqui são experiências para arejar a produção de saberes, né? Para que vocês produzam outras rotas de fuga, outros saberes, considerando não mais essa lógica verticalizada, essa lógica analítica, comparada, mas essa lógica aberta para a relação, né? Para construir outras experiências de saber. É isso, da parte que me cabe aqui. Eu estou aqui na Muito escuta. obrigada, Maiana. Sim, foi muito bom. Vocês estão me escutando? Tá. Muito bom, Maiana. Eu anotei um monte aqui. Sabe que eu fiquei com vontade que tu transforme isso, porque, enfim, tu trouxe alguns tópicos para gente, mas fica óbvio que que tu dá sequência a esse pensamento, né? E eu fiquei com muita vontade de ver isso escrito, assim, que tu produza um material, um livro, né? Enfim, que tu publique isso, porque justamente essa questão da epistemologia, né? E o lugar do corpo na construção de conhecimento, eu vejo esse embate direto, assim, nos espaços acadêmicos que eu frequento, e mesmo quem se admite com uma postura antirracista, tem dificuldade em entender que isso é, vai além disso, né? Que isso implica um outro posicionamento frente à construção de conhecimento, né? E eu vou passar para perguntas, né? Porque as pessoas possam perguntar também. Mas se tu puder falar um pouquinho mais, assim, de como é que tu vê essa questão do corpo, né? E a construção de conhecimento. Vocês vão querer fazer um bloco ou vou respondendo à medida que vai aparecendo as questões? Quem sabe a gente faz um bloco, né? Esse pessoal pode já fazer outras perguntas, a Maiana vai anotando e depois ela responde. Fiquei aqui te ouvindo, né? E fiquei pensando muito também nessa direção que a Yasmin falou, assim, né? Do quanto foi bom te ouvir, o quanto é bom essas provocações que tu vai trazendo, assim. Também fiquei com essa vontade de te ouvir mais também sobre essa questão do corpo. Então, só para trazer também um pouquinho do que fui, por onde eu fui sendo provocada também. Foi lindo, sim, Carolina. Mais alguém, gente, gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma questão? Eu, Maiana, muito obrigada, assim, me ajudou muito, também fiz várias anotações, porque eu faço mestrado na UNB e eu tenho a sorte de estar num programa de mestrado onde é muito provocado que a gente fale a partir das nossas vivências, a partir dos nossos territórios, né? Eu faço no programa chamado MEST, que é de sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais.
Então, me ajudou muito a pensar, inclusive, porque assim, eu tô, inclusive, escrevendo o primeiro capítulo agora, e é exatamente primeiro sobre esse lugar da minha família, dos territórios que a gente veio, e eu tenho tentado utilizar tanto a Beatriz Nascimento para trazer uma perspectiva de falar de corpo-mapa, corpo-território, e também Uhum. tenho tentado utilizar o Milton Santos para falar sobre o território usado. Aí eu queria saber se você também tem alguma questão para trazer relacionado também a se pensar como é que a gente pode utilizar mais o Milton Santos também a partir desse lugar de pensar território de corpo, e a própria Beatriz também. E muito obrigada por toda a sua partilha. Uhum. Ok. Mais alguém, gente? Acho que é isso mesmo. Acho que Vou pode seguir. responder. Eu vou falar a partir da minha experiência enquanto professora, né, de língua estrangeira e tradutora, né? Uma coisa que, desde quando eu comecei a dar aula em língua inglesa para comunidades negras, eu tinha percebido que os jovens eles não conseguiam se identificar. Primeiro, eles tinham uma trava absurda em aprender o idioma a partir do momento que eles não se imaginavam falando esse idioma. Então, essa primeira era primeiro eu tinha uma barreira que era essa. Esse jovem, esse jovem preto, ele chega com essa barreira de que ele mal consegue falar o seu vernáculo. Como é que ele ia falar uma língua estrangeira? E aí, quando eu estava escrevendo a dissertação, me veio esse start de que essa resistência ela vem de uma dupla estrangeiridade, porque a língua que esse jovem também fala é uma língua estrangeira, foi uma língua imposta para ele também, não é a língua dele. O português, dentro da perspectiva da língua padrão, da norma, também não é a língua dele materna. A língua materna dele é o português, é que ele fala com os amigos, que foi muito considerado dentro dos estudos, né? Enquanto língua de menor prestígio, ou nomeada como norma popular na sociolinguística. Então, existe uma dupla estrangeiridade que ela é construída com esse jovem preto, que cria essa dupla resistência para ele aprender o idioma, por isso que ele, por trás dessa fala, eu mal sei falar português, quanto mais inglês, vem essa dupla estrangeiridade. E essa dupla estrangeiridade, ela vem, né, eu fui investigando mais, ela vem justamente desse legado de silenciamento que foi causado pelo trauma do processo escravocrata. É um legado epigenético nessa comunidade. Porque existe quando a gente vai olhar para a história da política linguística no Brasil, ela foi uma história que foi marcada, né? Tamir está aqui para até contribuir também, que é da área de linguística histórica. Foi uma história que ela foi marcada por um processo de silenciamento. Porque quando os portugueses, né, os invasores vieram para cá, os jesuítas, eles começaram a construir um processo civilizatório através do cristianismo, né, através das missões, e nesse contato linguístico começou a surgir o que a gente chama de línguas gerais. E essas línguas, que eram justamente o produto, né, emergente desse contato com a língua portuguesa de Portugal, com as línguas indígenas, começou a ficar maior e mais falada durante a costa. Então, o que podia acontecer? E a gente sabe que uma das grandes formas de subjugar, né, e construir povos, subjugar nações é pela língua e pela literatura. Então, o que podia acontecer? Eles podiam perder o controle dessas corporeidades. Que o que eles pensavam enquanto projeto civilizador podia se perder a partir desse processo da deriva da língua. E aí, o que eles fizeram? Chamaram lá Marquês de Pombal, né, e instituíram apenas o aprendizado de língua portuguesa de Portugal. E isso eu estou trazendo dentro de uma esfera já do processo das ocupações aqui. Se a gente for trazer para o processo, aí quando a gente vai mais para frente, que a gente vai trazer o processo de escravização atlântica, é mais violento ainda. Porque você vai sequestrar, né, africanos que vêm de países diferentes, que falam línguas diferentes, que têm modos de existir, de pensar através da linguagem diferentes, confinar tudo em condições completamente, né, desumanizantes, tirarem seus nomes e obrigá-los a assumir uma nova língua. Então, segundo trauma, né? Então, o primeiro trauma é a reforma Marquês de Pombal. O segundo trauma é o processo da escravização atlântica. Então, esse trauma
ele vai se estabelecendo nesse tecido social dessa comunidade. E isso vai se manifestando em outras políticas institucionais. Quando a gente vai estabelecer as escolas aqui, que vai ter como referência, né, só medicina e direito. Depois a gente vai vir com a cultura, né, com o processo das políticas de incentivo às imigrações dos povos orientais, alemães, os europeus. Ó, são vários acúmulos. Depois a gente vai vir com o processo educacional, e que só vai considerar também a cultura francesa enquanto uma cultura civilizatória. Então, são sucessivas políticas de silenciamento e apagamento de qualquer possibilidade de reivindicar uma identidade poliglota, uma identidade de pensar, falar uma língua estrangeira. Porque o que se foi pensado foi justamente no apagamento dessa língua de herança desse jovem. Então, esse jovem constrói uma dupla estrangeiridade, porque o português que ele fala não é dele, e a língua que vem agora também de forma compulsória também não é dele. Então, como é que ele constrói essa zona de hospitalidade? Como é que ele constrói esse espaço mínimo de existência no meio dessas línguas? É aí que entra o corpo, né? Porque até então, quando a gente pensava produção de saber em qualquer instância, aprendizado em qualquer instância, era sempre pensar esse sujeito enquanto um receptáculo, mas não enquanto sujeito que podia interrogar, que podia questionar e que podiam produzir saberes outros. Ele estava sempre nesse lugar passivo. Fora as narrativas que foram contadas sobre o povo deles, que era sempre nesse lugar sofrido, nesse lugar de queixume, nesse lugar de que não é falado, de que não diz, mas que é falado. Então, todos esses processos de linguagem, eles vão construindo, né, essas anulações, né, de ter uma outra relação com a língua estrangeira. Então, a partir do momento que eu percebi que esse jovem precisava entender que não é que ele não sabia, mas que ele não se lembrava, é que as aulas de inglês começaram a se tornar mais produtivas. Então, quando ele percebeu que não existia discurso sem corpo, foi aí que esse entrave ele começou a se tornar, começou a destravar, começou a trabalhar de uma outra forma. E aí eu comecei a trazer para eles que outras narrativas, né? Outras pessoas pretas falando inglês no mundo, e eles conseguiam entender. Que era uma coisa engraçada, que os jovens falavam assim, quando você bota uma pessoa branca falando, eu não consigo entender muito, mas quando você bota uma pessoa preta falando, eu consigo entender. E eu ficava encucada com isso, né? Falei, meu Deus, o que é que eu tenho a ver com a outra? Você está falando, teoricamente, o mesmo código. É o corpo. Porque existem sentimentos, emoções e expressividades que são comuns à comunidade. E ele vai mapear, ele vai entender. Então, quando eu coloco um filme de Nollywood para esse jovem aprender, por mais que ele esteja diante, às vezes, uma linguagem que vai transitar entre o inglês e o Igbo, entre o inglês e o Hausa, entre o inglês e o Kibundo, ele vai entender muito mais rápido. Até uma música de rap, que tem o Ebonics, ele vai conseguir mapear, até pelo clipe ou pela série, porque ele vai perceber que existe uma corporeidade, uma noção de corporeidade que ela é partilhada comunitariamente. Então, ele consegue mapear mais rápido, ele aprende mais rápido. Então, é para além do processo de identificação. Existe um contínuo aí. Existe uma corporeidade que é partilhada e faz com que ele entenda. Então, por isso que o corpo, para a gente, é tão importante. Né? É tão importante. Porque é a partir da corporeidade que a gente partilha os nossos valores, que a gente faz encontrar também os nossos valores e que a gente também se reorganiza dentro dessa colonialidade. A gente consegue se posicionar diante dessa colonialidade. Porque sem o corpo a gente não consegue. Porque foi isso que aconteceu. Foi esse o movimento anterior. Né? Esvaziar o nosso corpo e colocar ele apenas como mecânica para atender desejos outros, e não esse corpo enquanto esse lugar carregado de significados, de herança, de símbolos, de movimentos, né? Então, a partir do momento que eu trabalho com jovens, uma perspectiva de língua inglesa, né? Resgato essa relação, porque essa relação ela foi cortada, né? A partir do momento que essa relação ela é retomada, porque um dos grandes fatores hoje da comunidade negra não falar uma língua estrangeira reside no afeto. Reside na relação que ela tem com o conhecimento. É uma coisa que excede aprender língua. Então, a partir do momento que ele se vê nesse lugar em que ele é produtor de linguagens,
ele entende que a herança do povo dele é uma herança de poliglosia, ele toma uma outra atitude diante da aprendizagem do idioma, e ele aprende muito mais rápido e aprende vários, né? Porque essa é a relação de alguns povos africanos, né, que pertencem a outros países. Quando eu trabalhei no Ciência Sem Fronteiras, e quando esses jovens do intercâmbio, né, cabo-verdiano, angolano, nigeriano, sudanês, eles iam para lá, era muito interessante, porque eles falavam 4, 5, 6 línguas. E os jovens ficavam impressionados com isso, né? Ah, como é que... E aí, quando eu botava para encontrar, eles contavam a experiência. Não, porque para a gente, eles têm uma referência identitária, eles sabem que a herança deles é poliglota. Porque ele fala a língua nacional, ele fala a língua dos pais deles, e eles falam a língua que é necessária para ele lidar com o mundo do trabalho. Então, a relação que esse jovem, esse estudante africano tem, é uma relação de colocar as línguas, considerar línguas nacionais e línguas coloniais, no lugar de utensílio. Porque ele tem uma referência, ele já tem um legado, ele já entende, né, que ele é um Ibo, que ele é um Alçá, e ele, antes de aprender francês, italiano, ele sabe a língua dele. A língua nacional, a língua materna, e depois ele aprende o que ele chama das línguas do mundo, como eles nomeiam, né? As línguas do mundo, que eles precisam acessar outros produtos, né? Então, para eles, esse jogo é um jogo identitário, assim como os indianos também praticam translanguage, né? Eles transitam entre o Urdu e o inglês quando eles estão em situações que eles percebem que, politicamente, eles precisam colocar o seu opressor no exílio linguístico. Então, a presença do corpo, entender que os nossos povos vêm de uma outra tradição, e uma tradição que caminha com o corpo, faz com que eles tomem uma outra atitude diante da produção de saber. Sobre a pergunta de Laila, eu acho fundamental Beatriz Nascimento. Eu acho Beatriz Nascimento assim, uma intelectual incrível para pensar a construção dos saberes e ampliar esse conceito de quilombo, né, que chega para a gente hoje, né? Que tem esse quilombo enquanto espaço físico, território, quilombo enquanto espaço simbólico, quilombo educacional, quilombo urbano, que são as formas de a gente se organizar, né, a fim de ser possibilidade em dia de destruição, né, usando as palavras dela. Gosto também da possibilidade de Milton Santos também, né? Acho que os dois é um bom casamento. Mas pense também, eu acho que você pode trazer, eu acredito que você está trazendo isso, né? Que você vai trazer não só a questão territorial física, mas pensar também tempo, né? Poste de tempo e espaço nesses lugares é muito importante, principalmente nos saberes tradicionais, né? Quando é que se ensina um saber naquele momento, naquele território, quando você carrega isso com o seu corpo para outro lugar, você constrói uma outra territorialidade. Eu acho que isso é uma coisa que você já está fazendo. Eu acho que é essa linha, né? Pensar o tempo e o espaço, enquanto lugares breves, lugares inventados justamente para você produzir esse corpo, esse saber despiche fora do controle do colonial, né? Porque às vezes a gente está na ânsia de querer se estabelecer enquanto contranarrativa. Esse é o que a gente aprende sempre, né? É o que a gente é educado. Mas eu acho que está na hora da gente desapegar mesmo, e a gente pensar pensar fora desse controle, de que isso é isso é aquilo. Não, isso, nesse momento, é isso aqui. Em outro momento, em outro lugar, se inventa um outro tempo. O campo da tradição, pensar na fronteira, mais ou menos, se eu fosse dizer isso, é pensar na fronteira. Eu acho engraçado que as pessoas falam muito de Exu, né? Falam muito de Exu. Mas Exu tem a ver com modos de ser, modos de sentir, modos de pensar, e isso está dentro do corpo. Isso só acontece com o corpo. Então, eu acho tão esquisito, às vezes, quando eu vejo algumas pessoas falando assim, paradigma Exu, eu fico, gente, como assim paradigma, gente? Esse povo não entendeu. Porque ele é a pura dinâmica. Então, pensar dentro dessa lógica de inventar tempos, estará tempos, é dentro do contínuo da corporeidade e não tem como encerrar isso em um território. A gente constrói territórios, a gente inventa tempos, a gente inventa espaços. Aí trabalhar essa questão de saber dentro dessa dinâmica, eu acho que fica muito mais produtivo do que a gente cronologizar, né, dentro de uma perspectiva mais linear, assim, em um tempo foi assim, em um tempo foi assado, no outro foi cozido. Não.
Existe o desde sempre. Não dá para pensar nossas corporeidades a partir de um tempo. Existe o desde sempre. Né? Quem estabeleceu a cronologia foi os brancos. Mas quando você conversar com sua avó, ela vai contar a mesma história com você com 7 anos, com você com 15, com 18, e ela vai ter valores diferentes para ser entregues a você. Você vai entender a partir de outros momentos. Então, é na cena que você encontra com sua comunidade, que você constrói, você vai construir ali uma possibilidade breve de traduzir aquele momento. Quando você for construir apresentar esse trabalho em outro lugar, você vai construir outro conhecimento em outro momento. A corporeidade tem a ver com isso, com a dinâmica. É tornar dinâmico e, ao mesmo tempo, pensando nessa perspectiva de política anticolonial, é tornar despiche. Por isso que o corpo tem que entrar. Esse é o presságio que eu tenho, assim, que hoje a universidade é muito mais rica, ela está nessa disputa, ela mudou, arejou por conta disso, porque a gente não está controlando, a gente está produzindo possibilidades. Porque se tivesse encerrado, já tinha virado um senso comum. E aí tudo que a gente está fazendo estava ameaçado, porque a gente não ia ter nem emprego, porque já estava tudo resolvido, tudo certo, então cada um ia buscar na internet, né? As nossas funções seriam completamente inúteis, né? Apesar de psicólogo, porque a gente já conseguia diagnosticar por um TikTok, entende? Então é muito mais... É uma coisa que começa na academia, mas ela tem também reverberações em outros campos, né? Eu acho que é isso. Não sei se eu consegui me fazer escura, Sim. mas Uhum. acho que é por aí. Me diz uma coisa, Maiana, essa ideia de dupla estrangeiridade, tem na tua dissertação? Tu trabalha isso na tua dissertação? Trabalho, porque tem um primeiro texto, que é do prefácio, que eu coloco eu ensaio, né? O que é traduzir sujeitos afrodiaspóricos? O que é traduzir sujeitos afrodiaspóricos? Né? Porque tudo que se pensou em traduções de escrituras afrodiaspóricas era sempre pensado sob duas perspectivas. Ou na perspectiva da domesticação, ou seja, pegar essa língua e adaptar uma cultura de chegada na hora que eu traduzisse, ou na perspectiva de estrangeiridade, tornar esse aspecto, que é o aspecto que a gente convive muito hoje, né, das culturas, né, que é esse aspecto mais turístico, né, trazer uma questão de localização, que não deixa de ter um olhar colonial. Então, quando a gente pensava em qualquer cultura que fosse traduzida fora da lógica, que não está dentro do europeu, passava por esses dois tipos de tradução. E era super perigoso, porque, por exemplo, a gente pegar um caso da cor púrpura, que trabalha com o inglês do Sul, né? E aí a José Olimpo, quando traduziu, ela simplesmente tirou todas as marcas do Ebonics, todas, porque na cabeça de quem traduziu, era simplesmente erros de grafia, erros de concordância, e na verdade era o Ebonics, né? Então, eu vou falar desse limite, do quanto essa ideia do tradutor nesse lugar neutro não existe, porque a ontologia dele está na cena da tradução. Não é só bola a bola. Eu produzo o sentido de comunidade que eu vou traduzir. Não é só buscar dicionário de sinônimos. Eu vou partir da minha herança histórica, do que eu considero culturalmente aceitável e comercialmente vendável. Ou seja, minha ideologia não tem neutralidade certa. Então, eu vou dizer que traduzir sujeitos afrodiaspóricos dentro da perspectiva ética vai ser traduzir em uma possibilidade breve. Eu vou acolher naquele momento, eu vou acolher aquele texto, eu vou considerar minha ontologia, minha existência, eu vou criar uma ambiência de empatia, uma poética relacional, porque eu vou estudar sobre essas culturas, mas vai ser sempre breve. Então, quando eu for ler, vai ser uma coisa, quando você vai ler, vai ser outra, quando o Felipe ler, vai ser outra coisa, quando o Lara ler, vai ser outra coisa. Então, essa ideia de um texto genuíno ou texto original, isso não existe, vai ser uma versão da minha comunidade interpretativa naquele texto. Por conta disso, por conta dessa dupla estrangeiridade. Porque eu sou esse sujeito que estou inserido nessa tradução. Porque o que foi construído como tradução era equivalência de que eu conseguiria traduzir, por exemplo, uma obra de Chinua Achebe, certo? Tranquilamente, sem interferir no processo cultural. Impossível.
Porque eu já estou estrangeira já. Eu já não conheço, eu já não tenho acesso à cultura dele. A única coisa que nós partilhamos é a herança, né, do processo colonial. E isso é um elemento. Então, essa dupla estrangeiridade, ela pode ser um elemento produtivo, se eu tenho consciência e vou perceber que naquele momento da tradução eu vou só promover uma hospitalidade breve, né? Ou pode ser um pressuposto para eu perpetuar os piores estereótipos possíveis. Tem uma tradução de Jorge Amado, eu não lembro se é Tenda dos Milagres, em que tem um momento da cena do candomblé. Tem uma festa de candomblé, e aí, quando ele vai explicar a questão de tocar para os orixás chegarem, ele vai falar que no português fala da questão do rum pilé, vai explicar tudo direitinho no livro. Quando ele vai converter para o espanhol, ele vai falar de instrumentos mágicos. Vai chamar o rum pilé de instrumentos mágicos. Olha que perigo. Isso é uma domesticação, Sim. né? No livro de Conceição Evaristo, quando vai falar do do bolinho de queijo, o pão de queijo, eu não me lembro, eles vão chamar de cupcake. É um negócio esquisito. Cupcake não é bolinho, não é pão de queijo, né? Mas ele vai botar lá cupcake. Por quê? Porque ele está domesticando. Está dizendo assim, se é isso, então isso, que é uma coisa que os tradutores sempre fazem, porque eles estão dentro de um conforto de suposta neutralidade. E olha que eu nem trouxe raça, estou trazendo só discussão linguística, porque se eu trazer raça, piora. Porque o olhar desse homem branco, porque os tradutores hoje das grandes editoras são homens cis, brancos, não são mulheres. Agora que está tendo uma mudança, que está tendo mulheres pretas, traduzindo também intelectuais negras, isso muda muita coisa, né? Ele vai traduzir partindo desse lugar mesmo, domesticador. Ó, eu estou aqui em cima, você é o outro, e aí eu não estou me preocupando que tem um corpo ali atrás daquele discurso. Tá falando, para ele tá falando errado, eu vou usar minha lógica de vida e vou imputar na linguagem, né? Então a única forma de exceder essa dupla estrangeiridade, quando eu boto lá, é nessa possibilidade breve da tradução. Então quando eu fui escrever com bell hooks no formato de troca de cartas, pegando a tradução do livro dela Erguer a Voz, né? Que está hoje como Erguer a Voz, pela Leitura Elefante, que é o Talking Back, eu parti do pressuposto que no momento que eu escrevo para elas e troco as cartas, a gente inventa um tempo ali. Que é um invento que depois ele vai estancar e vai ter outro. E quando você for ler minha dissertação, vai se instaurar um outro tempo com Bell Hooks e comigo, e assim sucessivamente. Então, essa dupla estrangeiridade, ela se resolve em possibilidade breve, em tempo inventado. Então, eu vou lá, leio, e ali naquele momento se encerra a estrangeiridade, a partir do momento em que eu entendo que existem valores que eu estou partilhando por meio da linguagem com aquele corpo que se inscreve na escrita. É por isso que hoje, quando a gente lê Beatriz do Nascimento, a gente fala assim, nossa, que refresco pro meu uri. E Beatriz do Nascimento, pensando na lógica da matéria, ela já está falecida. Mas por que essa palavra ainda vem como... Porque no momento que você lê, ela soa como naquele momento ali. Porque ali é um tempo inventado. O tempo se inventa naquela cena, você se encontra com Beatriz. Tem uma corporeidade ali, aonde? Na linguagem. Né? Então a gente lê Beatriz, a gente lê Audre Lorde, e a gente fala assim, rapaz, por que isso? Por que seu corpo é preenchido naquela cena? Por meio da linguagem. Um encontro, a possibilidade breve é ali. Depois que você fechou o livro, vai seguir. Você vai pegar de novo, vai surgir novamente. A estrangeiridade, ela só vai. Essa dupla estrangeiridade, ela só acaba, ela só se finda enquanto possibilidade breve na linguagem. Por isso que é importante a gente continuar falando. Por isso que é importante a narrativa. Porque a narrativa, ela constrói comunidade, constrói empatia, né? Constrói a possibilidade da relação. Quando a narrativa morre, morre todo mundo junto. Muito bem. Estamos nos encaminhando para o final, né? É, temos mais uns minutos. Alguém quer fazer mais alguma questão? Comentário? Pode ser comentário também.
Eu quero dizer que te ouvir, eu também sinto. Tu me inspirou. Eu com certeza vou ir atrás da tua dissertação, acho que eu preciso ler ela. E, e uma coisa que tu me inspirou é que eu andava muito brava, né, com esse mau uso da palavra narrativa que tem sido feito, né, justamente porque é uma palavra muito cara para mim. Uma palavra muito cara para mim como psicanalista, uma palavra muito cara para mim como escritora, né? Então eu andava, eu acho, bom, a gente não pode abrir mão dessa palavra, né? Não, não é assim porque resolveram esvaziar ela de sentido, gente. Mas eu acho que tu estabelece na tua fala uma diferença absurda, assim, né? A narrativa, eu estou traduzindo do jeito que eu compreendi, tá, Maiana? Mas foi a partir da tua fala, assim, a narrativa como ela sendo dirigida para um outro igual, né? Assim, eu acho que a narrativa, enquanto fake news, ela faz a figura do, ela não é dirigida a um outro, né? Ela goza de um outro, né? O outro está num lugar rebaixado ali, né? Mas uma narrativa, ela supõe um outro no mesmo nível teu, né? No mesmo nível. Enfim, né? Tá mal elaborado porque é algo precário, sabe, Maiana? Mas tu me inspirou bastante. Quem vai até te arejar mais é o Byung-Chul Han, porque ele vai fazer uma contraposição entre narração e informação. E narração e storytelling, que ele vai chamar de story selling, porque ele fala que a narrativa ela é um pensamento adiado, ela não se propõe resolver, ela não se propõe dar respostas, ela não se propõe fechar, que é o contraponto da informação, né? Que ela quer te fornecer absolutamente tudo. Então, ele vai dizer que essa é a diferença básica. E é por isso que a informação ela não produz comunidade. Porque o único intento dela é se positivar sobre o outro, que foi o que você falou. Né? De gozar na narrativa do outro e o outro rebaixado. Ela não quer saber quem é o outro. Ela quer dizer, ponto. E ela quer vender esse dizer, ponto. Que pode parecer dizer até. Né? A narrativa não. A narrativa é outro papo. Né? Por isso que às vezes eu discordo dele, porque ele acha que ele está numa crise e que não tem muitas narrativas. Eu acho que tem narrativa sim. A narrativa de quem está promovendo a desinformação. A narrativa da desinformação, que constrói as comunidades de desinformação. Né? Então, não é só a experiência dos povos tradicionais, né, que ele fala que está em morte, né? Não é a falta de ter referências para a gente produzir um outro modelo de convivência, porque quando a gente não é alimentado pela narrativa, a gente perde a capacidade de convivência, né? Porque na informação, segundo ele, não tem interação, na narrativa tem. Tem troca, tem construção breve ali de convivência. Na informação, não. E o que é verdade mesmo, né? Hoje a gente faz assim, né, com o celular, né? A gente não interage. A gente está passando o feed. A gente não está interagindo, né? É muito esquisito isso, e isso está estruturando tanto nosso comportamento que, às vezes, a gente não está nem percebendo. Eu fui para a Afropunk e eu fiquei bem assustada, assim, com o comportamento da juventude na Afropunk. Por quê? Eu não via ninguém se olhando, ninguém se olhava, assim, ninguém... Estavam todos lindos, maravilhosos, bem vestidos, né? Mas ninguém se olhava. Eu não vi ninguém dar um beijo na boca, ninguém piscar o olho, não vi ninguém assim, eu quero falar com você ali. Não vi ninguém, eu só vi as pessoas fazendo selfie o tempo inteiro e as filas dos espaços instagramáveis lotadas. Então isso demonstra como é que a gente está construindo essa política de convivência, né? A gente não está nem se vendo, a gente está só querendo se positivar dentro de um espaço simulado. Então a gente não consegue nem experienciar o corpo nesse espaço tátil. A gente só está só no espaço simulado o tempo todo. Então isso acaba com a nossa narrativa, porque a narrativa é isso, é sentar um do lado do outro, sentir o outro, ouvir, imaginar. E a gente está perdendo isso, né? Quem está construindo existe essa narrativa
que produz saúde, que produz possibilidade em destruição, né, que nossos mais velhos, né, nossos mais antigos estão deixando para a gente, que a gente está aqui trazendo de novo, essa está dando espaço para uma outra comunidade narrativa, que é que promove desinformação, que é que promove informação, que está forjando dentro de narrativa, mas não é narrativa, né? Que esvazia, que é o storytelling, né? Que eu conto ali nos stories, converso, responde e acabou. Ninguém lembra mais, né? Porque a gente não tem elementos de referência. Por isso que a gente esquece mais rápido, né? Por isso que a gente esquece mais rápido, porque a gente não tem narrativa. Por que eu me lembro das coisas de minha avó? Porque a maioria das vezes, eu estou lá retornando e sentando e ouvindo as histórias dela. E mesmo que ela repita as histórias, não são da mesma forma e não reverbera da mesma forma quando eu tinha 6, quando eu tinha 7 e agora que eu tenho 36. Ela reverbera de formas completamente distintas. Então, por isso que é muito importante a gente batalhar pela narrativa. É importante, como coloquei aí, né, a gente fazer outras, trazer o corpo, né, trazer o tátil para a cena do aprendizado, considerar o corpo desse jovem, o corpo no processo de produção de conhecimento. Senão vai ser só informação. Né? E de informação, o mundo está cheio. Né? Já tá com o celular, dá o Google, mas não é sobre isso que a gente está conversando. Não é o que nos é caro. Esse não é o nosso projeto. Nosso projeto é outro. A gente quer conversar sobre outra coisa, a gente quer garantir outra existência, né? Que não é só a existência retórica, né? É isso. E aí, gente, gostaram da aula? Maravilhosa, né? Bom, gente, nós estamos no nosso limite, tá? O horário vai até às 9, assim, o horário limite do Zoom aqui. Maiana, muito obrigada, né? Eu espero que possamos fazer outras parcerias, né, em outros momentos. Aí, olha, maravilhosa, né? Eu que É, agradeço. infelizmente a gente não consegue estar presencial, né? Muito aprendizado, a Maila diz. A gente não consegue estar em presencial, mas, né? Cada uma de nós é de uma parte do Brasil, né? Mas, bom, pelo menos a internet serve para isso, né? Conectar. É. Ah, gente, muito obrigada a todas, né? A todo. Fala, Camila. Só queria lembrar, pessoal, agradecer também, né? E lembrar que essa aula vai estar disponível no nosso canal no YouTube. A gente tem um canal no YouTube que é Saberes em Trancas. Tranças ou tranças? Trancas é que agora não me lembro se vai o cedilha no Tranças. YouTube. Gente, é que é baseado em Exu, então poderia até ser em trancas também, tá? Mas é tranças. É porque em alguns lugares não dá para colocar cedilha, né? Daí eu fiquei na dúvida. Mas, enfim, sigam lá, acessem no YouTube também, podem compartilhar, enfim, né? Também as nossas redes sociais. Então, muito obrigada e a gente vai seguir construindo juntas, né? Muito obrigada, gente, pelo tempo de qualidade, pela generosidade do tempo. Vamos seguindo aí, construindo novas tranças, novos saberes, novas relações, por favor. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Foi muito bom, né? Foi Ah, ótimo. pode parar de gravar, por favor. Sim. Ah, obrigada.